Deus nos abençoe. Mas vamos começar hoje a mensagem em Isaías. É onde eu tenho começado, tá, gente? 29, versículo 15. Eu tenho falado muito e continuo falando sobre propósito. E é uma coisa que eu carrego comigo, que propósitos, eles foram feitos, na verdade, nós somos feitos para os propósitos, porque antes de nós existirmos, existem os propósitos. Uma base bíblica que eu confirmo isso, antes de eu começar a falar sobre Isaías 29, 15, é sobre Jesus, o Senhor. A Bíblia fala em João 3,16, quem que não conhece esse versículo, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não é assim? Qual que foi o propósito de Jesus Cristo vir na terra? Salvar a humanidade do pecado de Adão, tirar ela do caminho da perdição e levá-los ao caminho da salvação. Cristo foi enviado porque tinha um propósito. Sem propósito, qual que seria a ideia? Qual que seria a idealização? Qual que seria o porquê de Jesus ter vindo se não houvesse um propósito? Não faria sentido. E olhando para Cristo e olhando para os demais profetas que antecederam o Filho de Deus, nós observamos que todos eles tinham um propósito, por isso que vieram. Jeremias, se a gente olhar, que desde o ventre o Senhor o escolheu, e não foi só Jeremias que Deus escolheu desde o ventre. Sabe quem que ele escolheu desde o ventre também? Todos vocês. E as nações a deu, aí foi para Jeremias, as nações o deu por profeta. Então foi um propósito que foi feito para Jeremias e para que Jeremias viesse e vivesse. O que me faz pensar? Que o propósito é mais importante que a própria vida. Um homem sem propósito perde um motivo de vida. Então ele sobrevive, ele simplesmente empurra com a barriga, ele simplesmente tem aquele negócio, oh, vou fazer minha vida e deixar para os meus filhos. Mas qual que é o propósito? Será que o propósito é deixar para os seus filhos? Eu creio que não. Eu creio que cada um tem o seu e precisa descobrir. Só que não vou só chamar atenção sobre isso. Sobre esse versículo, observa o quê? Muitos estão escondendo do Senhor o seu propósito. É possível? Não. Não vejo que é possível, mas estão tentando. Afinal, ninguém se esconde de Deus, né, gente? Não dá. Mas tem alguns que estão. Por algum motivo, como eu falei até no culto anterior e reforço, muitos, me perdoa a expressão, bem popular, tá? Muitos estão se fazendo de louco. Sabe aquela coisa? Eu? Quando? Por quê? Não. Muitos estão, não faça isso. Por quê? Porque é o que Deus está nos dando agora, é um alimento que a gente precisa, porque o seu propósito fará você caminhar. O seu propósito fará você prosseguir. O seu propósito fará você não desistir. Porque as tentações para a desistência sempre vão vir. Sempre vieram para os demais. Então é importante nós entendermos isso. A tentação é uma tentativa, não é um êxito. É uma tentativa de tentar te parar. Mas se você continuar, você vai viver. Então é importante. O diabo, não querendo exagerar, mas ele não investe contra a nossa vida, ele investe contra o nosso propósito. Se você parar para pensar, quantos não estão vivendo o propósito que hoje vivem em paz? Mas essa paz não vai levá-los à eternidade porque o abandonaram. Então é importante entender, não é uma paz somente de momento, porque a de espírito vive quem tem um propósito. Que no meio de qualquer turbulência você está em paz, você vai, poxa, eu tô. E é isso. Olha só, Isaías 29, 15. Para ficar mais fácil agora. Ai dos que querem esconder profundamente o seu... Vocês estão lendo comigo? Então vamos ler, vamos junto. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de quem? Do Senhor. Está aí, eu falo e reforço, uma exclamação que é afirmando. Então existem algumas pessoas, segundo o livro de Isaías, que é um livro completamente espiritual e profético, que está dizendo que há um grupo de pessoas que estão escondendo profundamente, de alguma forma muito profunda, o seu propósito do próprio Criador do propósito. É uma coisa de louco, né? Se a gente parar para pensar, qual que é o meu propósito? Tem tantos que a gente pode tentar buscar aqui entender, mas tem um. Um que é destaque. Tem um o qual lhe fez nascer. Por algum motivo. Quando, por exemplo, ele falou sobre a vinda de Davi para o reinado, então, dando sequência ao propósito de vida de Saul, ele falou assim no livro de Atos que ele encontrou alguém segundo o seu coração, segundo o seu propósito, o qual executaria toda a sua vontade. Então ele encontrou em Davi, alguns dizem, eu não sei se é essa veracidade de totalidade de tempo, tá, gente? Mas alguns dizem que quando ele encontrou Davi,
Na verdade, alguns, pela conta não bate tanto não, mas alguns dizem que ele nem tinha nascido praticamente. Então, quando ele encontrou Davi, ele já sabia que viria alguém para cumprir o propósito. Não vou enfatizar 100% sobre data, mas alguns dizem que encontrou Davi antes da sua própria existência completa, para que cumprisse então o seu propósito nessa terra, que era suceder o trono de Saul com excelência, segundo a vontade de Deus. Sabe aquela coisa perfeita? Acredito eu que se foi no ventre do mínimo, né? Que a Bíblia fala no Salmo 139, então não vou colocar o que não está escrito. Mas só uma ideia. Então ele encontrou em alguém que ia viver o seu propósito pleno, gente. Isso pode ser dentro do que você vive hoje, do que você está. Mas qual que é o que eu tenho focado aqui e fidelizado? Gente, o propósito que nós temos buscado viver, o despertado, é onde a gente precisa entender que nós não podemos, de forma alguma, fazer o que esse grupo de pessoas aqui, que Isaías falou, estão fazendo. Estão profundamente escondendo. Deixa eu quieto na minha, pastor, não, tô de boa. Sabe aquela coisa? Tô tranquilo. Não preciso de mais do que isso não, deixa eu quieto. Deixa eu fazer a minha coisa aqui quieto, se as pessoas não querem. Mas é isso que Deus mandou fazer, porque se foi isso, quem sou eu para falar para você mudar? Mas se não foi, pessoal? Enquanto eu prego, eu não sei o que Deus mexe no coração das pessoas, mas eu sei que Ele vai despertando muita coisa aí dentro. Talvez gigantes, no bom sentido, adormecidos de um grande propósito de Deus, que Deus ele lhe deu, só que aí foi passando o tempo, talvez deu errado alguma coisa aqui, outra coisa ali, e você acabou deixando de lado. E eu nem estou falando de talento em si, do que você sabe fazer, mas do que você é. Porque saber fazer a gente até aprende, né, gente? A Bíblia fala que dom é irrevogável. E é uma coisa particular que eu carrego comigo de Deus, não me usa pelo dom, porque usar pelo dom, qualquer um pode ser usado. Mas eu quero estar dentro do seu propósito e aí exercendo o dom. E aí faz a diferença. Porque você sabe que o que você fala vai produzir. Sabe, é uma coisa assim que realmente está ligado diretamente a um propósito. Mas aí a pergunta é, quem nós somos nisso? Para saber o propósito, eu tenho que saber quem eu sou, certo, gente? Não adianta eu simplesmente estar na igreja e falar, eu sou crente. Eu tenho que saber o que Deus ele quer de mim e o porquê ele quer de mim. Só para completar, isso é só a primeira parte. Nós temos na Bíblia um homem conhecido, muito conhecido pelo fato de que Deus deu um propósito para ele, e ele conhecido assim como o que fugiu do propósito. Quando a gente fala fugiu do propósito, todo mundo lembra de quem? Jonas. Eu poderia falar Pedro, você poderia cair nessa pegadinha, mas é Jonas. Jonas, não é? O Pedro também fugiu por um período, né, gente? Mas o Jonas fugiu do seu propósito, todo mundo sabe. E o que aconteceu com ele? Tempestade. Mas não é uma tempestade comum. Vocês concordam que quando um capitão de um navio, de uma embarcação que carrega bens, porque esse navio ia para Tarsis, quem conhece um pouquinho da parte histórica, Tarsis era uma cidade próspera, e Tarsis tinha o famoso ouro de Ofir, que o próprio Isaías fala. Então, quando se falava de um navio para Tarsis, é um navio que carregava bens materiais preciosos e equipamentos preciosos. Então, quando creio que todos concordem com isso que eu vou falar, bem básico, e nós não temos a tecnologia, lá não tinha a tecnologia de hoje. Mas quando o capitão foi para Tarsis, antes de ir, vocês concordam que no mínimo do mínimo ele tentou ver como estava o tempo. Não ia sair uma coisa com risco de chuva, ou uma tempestade como aconteceu. Creio eu que ele olhou e disse, está apto para podermos viajar. Não vamos pegar nada tão grave, porque eles devem ter seus estudos momentâneos, né? Só que tinha alguém dentro do navio que estava fora do quê? Do seu propósito. E ele estava profundamente tentando se esconder, porque ele foi no porão do navio do Senhor. E aí ele pergunta, será que hoje estamos aqui diante de algum Jonas? Que enquanto eu prego, confirma a mensagem, mas o coração está escondido? Não sei. Espero que não esteja, mas se estiver, o que eu vou pedir para você? Sai do seu porão. Está na hora de você voltar àquilo o motivo o qual você existe. O seu propósito. Existe um propósito na sua vida. Existe uma chamada que não é só, olha, eu te chamei para isso. Não, eu te fiz para um propósito. E é tão sério, pessoal, porque quando você é atacado, e o interessante é o seguinte, atacado que eu digo com palavras, atacado que eu digo com pensamentos, ideias de alguém pode até
pessoa mesmo vir sussurrar no seu ouvido alguma coisa, tentando te tirar. Se você observar, ele não quer tirar você. E é engraçado isso, a gente passa algumas experiências e que prova. Ele não quer tirar você do casamento, ele quer tirar você do propósito que o casamento foi feito. Porque quantas pessoas hoje vivem casadas, mas não são marido e mulher há muito tempo? Perderam, então, dentro do casamento o propósito. Um deles é multiplicar. É a Bíblia quem fala. Outros é educação. E assim, e a felicidade conjugal, né? Eu estou usando casamento como exemplo, só, por favor, não é nada assim pessoal com ninguém. Mas mostrando que perdeu. O que adianta simplesmente a pessoa, com todo respeito, perdão da expressão, mas ó, carregar uma aliança no seu dedo e ter 2 ou 3 mulheres fora do casamento? Que loucura que seria isso, não é? É uma pessoa que está fora do quê? Mas não está casada, mas está fora do propósito. E aí, o que eles estão fazendo? Que esse tipo de pessoa faz? Loucura, porque esconder o propósito do Senhor é impossível. Mas muitos estão fazendo. E aí, quando eles escondem, olha o que a própria Bíblia fala, que é uma loucura maior ainda. Eles escondem o propósito do Senhor e a Bíblia diz assim, ó, e fazem as suas obras, olha que coisa estranha, escuras. Tá aqui, não tá, gente? Ó. E fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Ah, ninguém sabe. E quem nos conhece? Ninguém conhece. Talvez um ou outro, mas... Você está entendendo que as pessoas, quando elas escondem o seu propósito, elas fazem coisas e acham que ninguém percebe? E pode ser que visualmente ninguém perceba, porque... Força, vou usar o exemplo do casamento que eu comecei. A aliança continua no dedo. As fotos, quando você visita a casa da pessoa, está lá do casamento com a esposa dele, ou ela com o marido dela. Estão lá, talvez num quadro bem bonito na sala, aqueles que tem aquelas bordas douradas, bem bonitinhas, sabe? Você olha assim, nossa, uma pessoa casada e tudo mais, mas o propósito da essência daquele casamento não existe mais. Então precisa mudar isso e precisa voltar ao seu propósito. Qual? Por que ele existe? O porquê eu existo? Eu tenho um propósito que eu existo. Que você existe, que a gente existe. Eu tinha sonhos, eu tinha desejos, mas eu não tinha propósito até descobrir quem Cristo era e ele dizer o que ele queria de mim. E aí começa aquela batalha interna, mas a gente tem que descobrir. Aí você se rende ao propósito. Povo de Deus, nós não somos feitos somente para criar os nossos filhos. Nós somos feitos para criá-los dentro de um propósito. Eu não posso simplesmente chegar para as minhas crianças hoje eles não vão entender mesmo, mas com o passar do tempo e falar, olha, você seja o que quiser. Não é assim que funciona. Eu tenho que direcioná-los porque existe um propósito de Deus para a vida deles, para amanhã, quando um pastor pregar a mesma coisa que eu estou pregando ou parecido, eles disserem, glória a Deus que eu estou vivendo o meu. Porque eles descobriram, não fiquem como aquelas pessoas que estão, qual será o meu? Será que eu descobri? Será que eu tenho? Todos têm, senão você não estava vivo. Quando nosso propósito acaba o porquê da vida. É fato. Jonas voltou ao seu propósito e das profundezas de um navio foi para as profundezas do mar e quando você escolhe o seu propósito, até um peixe coopera para te levar para ele. Dá para entender a grandeza de viver um propósito? E Jesus ele disse que não daria um sinal maior do que o do profeta Jonas. E esse foi o propósito de Cristo na terra. Ele viveu no meio dos pecadores, ele se entregou pelos pecadores e pela humanidade, né, gente, num todo, desceu ao seio da terra, que no caso o Seol, onde que falamos que é a preparação para o inferno, que não é o inferno ainda, o inferno é mais profundo, e o inferno só será depois de toda a grande tribulação, mas fica para outra hora. Então há o Hades, que a gente chama, que é onde estão os demônios, não estão no inferno. A gente fala essa expressão, né, gente? O demônio está lá no inferno. Não, ele vai ainda, ele não está. Se estivesse no inferno, ele não estava aqui. Um dia ele vai. Então ele está onde ele tem acesso ainda à terra. E aonde quem está esperando a vinda de Cristo e o julgamento. Está lá esperando para ser condenado. Então ele desceu ao Seol, desceu a então... Nós o chamamos de inferno, né? Mas é a preparação. Venceu o diabo e ressuscitou. Ele cumpriu o propósito dele. E quando ele cumpriu, o que aconteceu com ele? Foi tirado de onde? Da terra, gente. Então o propósito te mantém vivo. Sabe, se a gente não entender o propósito, e amanhã? Quantas pessoas estão sem propósitos, desistindo do seu propósito, distorceram o seu propósito? Então a gente precisa dele. E a gente está batendo muito sobre isso porque a gente está vendo muita gente vivendo fora do seu propósito. Não fala aqui, fala no mundo, gente, sabe?
vivendo aquilo que acham, não aquilo que Deus disse eu quero. E eu preciso desse eu quero de Deus para eu seguir. Então, quando há um investimento contra a sua vida, se você for a fundo, e se prestar bastante atenção, o investimento não é contra a sua vida, é contra o seu propósito, porque a sua vida sem propósito deixou de ser vida. Eu preciso descobrir isso, então vamos caminhando e vamos entendendo um pouquinho mais cada vez mais, tá bom? Muitos são os que estão enterrando, não vou falar enterrando que eu não gosto, né? Mas pondo muito profundo os teus propósitos, o próprio Senhor escondendo. A palavra certa é essa em Isaías. Nós temos uma parábola, ou na verdade 3 parábolas em uma só passagem, que vem de encontro muito com aquilo que, creio eu, que a gente precisa. Dessas 3 passagens, nós temos aí 3 exemplos, mas dentro de uma só conversa. O interessante é a gente pensar assim, entenda isso. Essas 3 parábolas que nós vamos ver estão ligadas diretamente a uma só conversa. Não são 3 histórias dentro de um contexto grande de uma vida. Não, mas é Jesus, o Senhor, falando para o mesmo grupo de pessoas. Então ele está falando 3 parábolas que têm o mesmo objetivo, só que com circunstâncias diferentes. E a gente consegue entender dessa forma. Então lá em Lucas 15, nós temos alguns fariseus, escribas, questionando, murmurando. É muito normal as pessoas murmurarem, nós não conseguimos estar no pensamento das pessoas. Isso é muito comum, infelizmente, na verdade. Enquanto nós não só pregamos, mas enquanto nós estamos vivendo os nossos propósitos, muitas vezes a boca ela vai falar, né, algo que, na verdade, a gente escondeu no nosso coração e não sai pela boca. Nem tudo o que a gente diz pela boca vem do coração, nem tudo, porque a gente esconde do próprio Senhor, de alguma forma, algumas coisas. Então, nem sempre que você tem pessoas do seu lado, tem pessoas que realmente torcem. Elas simplesmente querem o que você... Eu falei isso no culto anterior, tá? Elas simplesmente querem o que você tem, mas torce para você não ser. Enquanto você tem, estarão do seu lado. Enquanto você não tem, estarão longe de você, porque elas não realmente... Aí provarão que realmente não querem. Mas tem aqueles que você vai ver que sempre torceram, e vai ver que esses você vai poder confiar. Então, Deus ele sabe fazer a coisa perfeita, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sim, são os fariseus. Eles são assim. Eles são pessoas que simplesmente só querem sugar. Uma vez eu cheguei até conversando com alguns, vou falar colegas de ministério, há muito tempo isso já, e eu falei assim, imagine só, se você não soubesse quem Jesus era, será que você o trataria como você o trata? Se você não soubesse o que ele poderia te oferecer? Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que ele não tinha formosura, né? Nada que nós o desejássemos, aquela coisa. Então, assim, se nós realmente servimos ele, nós o servimos pelo que ele oferece ou pelo que ele é? Porque o que oferece, ele oferece para todos. Mas o que ele é só para quem o recebe de verdade. Então é muito mais do que isso. Então eu preciso de Cristo inteiro, né, gente? Não só parcial, não só ele me dando bênção. Eu quero ele o Salvador, eu quero ele aquele que vive em mim, aquele que me instrui, eu quero viver com ele, sabe? Que não está limitado só a esse momento. Aqui em Lucas 15, então, é parecido com isso. Claro que a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. No versículo 1 diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então vinham de todos os lados, né? E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, aí começa Jesus falando com eles, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu creio que não é difícil a gente entender, né, gente? O que ele quis dizer com essa primeira parábola. Você tem 100 ovelhas no deserto, não está dentro do aprisco, deserto. E dessas 100 ovelhas, 99 se mantêm-se seguras, mas uma delas se perde. Sei lá, vai para um despenhadeiro, sai do rumo das 100 no total.
E aí mais difícil, afinal é um número grande para você ficar olhando. E aí ele dá conta, ele vai fazer a contagem e descobre que tem uma menos. Até falei no anterior, pode ser que represente também aqueles que são de um aprisco que há muito tempo, na verdade, nunca pisaram num aprisco, vivem no deserto e acabam nunca encontrando Jesus. São aquelas pessoas que não conhecem a real verdade, porque querendo ou não querendo, ovelha é um animal. Jesus ele usou a expressão isso diretamente no deserto, explicando para os fariseus. Então ele está dizendo de alguém que é irracional, que não pensa para fazer as coisas, que erra sem saber que está errando. Porque uma ovelha ela não saiu do caminho porque ela quis. Ela foi conduzida de uma forma natural para fora do grupo dela. E aí ele se deu conta, ela estava o quê? Perdida. Então ela deixa as 99 e vai em busca da perdida, até encontrá-la, e eles fazem uma festa por isso. Então ele faz uma ligação direta com os pecadores. Não com os desviados, viu, gente? É diferente. Com os pecadores. Desviados, eles são diferentes, a gente já vai chegar lá. Então ele está falando, primeira parábola, ele começa falando sobre o que é racional, o que não pensa, o que não sabe que está no caminho errado. Então ele vai atrás dessa pessoa, dessa ovelha, desse ser, que ainda não entende quem ele é, e começa a trazê-lo para o local aonde ele deve estar, e ele ali vai entender quem ele é, e ainda faz uma festa em favor desta ovelha perdida, que é muito bonito, canções foram feitas, aquela coisa toda. Mas aí ele continua, porque são 3 parábolas que ele conta. No versículo seguinte diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aqui já ele passa de uma ovelha, que havia 99 justas e uma que estava fora, agora ele passa para moeda. Moeda respira? Moeda tem vida? O que representa a moeda numa forma direta aqui? Valor. São as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que você convive são o seu lado fraterno, casa, família, irmão, congregação, mas que não sabem o valor que tem. Elas veem pessoas valorizando, sendo valorizadas, mas elas não conseguem enxergar o próprio valor. Então o que eu preciso fazer? Talvez ela está vendo só sujeira, está vendo só coisas erradas, a luz está apagada, eu preciso iluminar. Só que a Bíblia diz que essa dracma foi perdida do lado de dentro da casa, né? Nem deserto e nem mundo por si só, mas dentro da própria casa. E isso acontece muito porque a moeda não tem vida em si, mas ela tem um valor e ela precisa reconhecer esse valor. E como que ela reconhece esse valor? Quando ela é tirada da sujeira que ela convive e ela é mostrado para ela que ela é diferente. Né? A gente tem tanto lugar que a gente convive, e infelizmente às vezes dentro de igreja, fora dela e dentro, que nem todo mundo está limpo. Só que a gente às vezes está acostumado com a sujeira, esse é o problema. Nós somos pessoas de valor, só que a gente não conhece o nosso valor. Aí a gente precisa, então, ter o nosso papel como cristão de varrer a casa, ser diligente, acender as luzes e encontrar e mostrar que no meio daquela sujeira, você não é lixo, você é uma moeda de valor. Então tem que despertar. E às vezes a gente está convivendo com corações sujos que já se venderam. Estamos convivendo com pessoas que escondem o seu propósito do próprio Deus e acham que, tá tudo bem. E aí você, se não tomar cuidado, se torna mais uma, porque querendo ou não querendo, se a mulher da dracma não a procurasse, considerando que ela ficaria em casa e ela teve que varrer, a moeda podia ter o valor, mas ela se sentia um lixo, porque ela estaria no meio do pó. Então preciso varrer, encontrá-la e mostrar que ela faz parte de algo muito maior. Só que isso se encontra dentro de casa. Aí tem a terceira e mais conhecida parábola. Na mesma passagem e falando para o mesmo grupo de pessoas, tá, gente? Tem parábolas que ele divide em momentos. Aqui não, é um momento só. Aí tem a do filho pródigo. E a do filho pródigo não é ovelha, não é irracional. E a do filho pródigo não é uma moeda. Não é alguém que simplesmente não se enxerga, ou se enxerga, só se enxerga de uma forma suja, ou qualquer coisa do tipo. Agora nós vamos falar de alguém que é literalmente quem nós somos ou temos sido. Porque eu não vou ler todo ele, senão fica muita coisa, é só o comecinho mesmo para depois desenvolver.
Mas agora nós vamos falar de alguém que está tentando de verdade, de forma racional, pensada, sabe quem é, sabe por que foi feito, mas decidiu pegar o que ele tem e gastar fora. E de forma voluntária, o pior, que é o pródigo. E esse não é ovelha e esse não é moeda, esse é filho, tá? Esse é o pior nessa questão, tá? E o versículo 11 diz assim, pulando aí para o 11, tá? E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Bom, quem conhece a história sabe. Esse, diferente dos outros, fala, nessa terceira parábola, ele fala. Acredita se quiser, ele fala. O filho fala. O filho dá palpite. O filho acha que está certo, não é verdade, gente? Eu acho engraçado quando eu falo filho que está certo, eu lembro da minha pequena, a mais velha, que é nova ainda, está com 8 anos. Que ela disse, ela fala direto, né, para nós, ela fala assim, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Com 8 anos, gente. Às vezes ela precisa, com perdão, falar assim, que a gente ajude ela no banheiro. Para não falar de forma mais baixa que ela, né? E ela sabe o que está fazendo. E ela fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes nem um miojo ela consegue fazer. Ela está falando que nem consegue, sai cru. Não sabe esperar 3 minutos. Mas filho é assim. E aí que tá, ele pensa. Esse é o problema. Não que não possa pensar, tá? Deve. Mas é diferente de uma ovelha, não é? Não é igual, gente. Nós somos parte de um rebanho, mas nós somos seres humanos. Jesus ele só usa a alusão de ovelha. Mas se você for a fundo, se alguém aqui já, de alguma forma, pastoreou de verdade uma ovelha, sabe que ela não pensa. Ela é muito inocente. Ela não sabe distinguir lobo, que é predador, de um cachorro comum, que pode ser simplesmente alguém que possa ser adestrado para cuidar deles. Ela acha que é tudo igual. Ela não tem noção, só que filho tem. É que tá. E nós estamos falando da terceira parábola de 3 de um momento só que Jesus especificava. A ovelha é perdida, então temos que ir atrás. A moeda não sabe quem ela é, então ela está do lado de dentro, ela precisa só saber. E o filho, ele sabe o que faz. É uma diferença muito grande. O filho sabe o que faz. Cada um aqui sabe o que faz. Eu posso falar do que quiser. Só talvez alguém que não tenha consciência que é uma criança, um bebê ainda. Aí eu salvo isso. Mas eu posso falar o que quiser. Eu não preciso ficar batendo sempre na mesma tecla. Eu não pode ter 2 esposas. Preciso. O filho sabe o que faz, irmão. Não dá. Eu preciso falar simplesmente assim que você não pode ser do jeito que você quiser, do jeito que você pode mudar a natureza que Deus te fez. Eu preciso ficar falando isso para mostrar que isso é errado. Porque o filho sabe. Esse é o maior problema que eu quero que vocês entendam. Porque o filho, ele sabe que está escondendo o propósito. A ovelha não, a moeda não. Mas o filho sabe, porque ele vai chegar para o pai e vai dizer, pai, eu estou cansado de ser mimado. Sempre tive tudo que eu quis, eu quero curtir a vida. Então me dá aquilo que me pertence, sabe? E deixa eu sair. E eu acredito que essa parábola representa uma surpresa para todos, porque o pai não ficou aos pés dele dizendo, não faz isso, meu filho. Seja consciente, se você quiser, tá aqui a sua parte, pode ir. O pai não fica lutando contra. Não fica lutando contra. O pai simplesmente faz o quê? Tá aqui. É direito seu. Não está pronto para receber, mas se você quiser, tá aqui. Vai. Você tem consciência. Você sabe atravessar a rua. Você sabe pedir carona. Vai. Só que não esqueça, tá? Que o propósito de Deus para você tá ligado a mim. Então você pode continuar sendo meu filho, mas não significa que você vai viver o que eu tenho para você. Isso é uma verdade. Isso é real, porque ele continua tendo o DNA do pai no sangue, correndo nas veias, na verdade. Continua. Mas longe. E aí, que com essa história, o que ele pegou, o que ele fez com o dinheiro? Era dele. Né? Teoricamente era dele. Gastou com meretrizes, mulheres da vida. Gastou com farras. Chamaríamos isso hoje de baladas, né, gente? E assim vai, esses nomes todos aí. Gastou com tudo que tinha. E sabe aqueles amigos que ele deve ter conseguido no meio do caminho? Ele deve ter conseguido algum no meio do caminho, alguns, né? Que via nele uma oportunidade de abrir uma porta, de curtir a vida. Quando ele perdeu tudo, quando ele se deu conta, ele estava onde? Sabe quem que eram os amigos dele? Porcos.
O máximo que ele continha de amizade. Porque todos deixaram ele. Foi quando que nós falamos que ele despertou. Como Paulo disse aos Efésios, né? Desperta tu que dormes, né? Que Cristo vai te esclarecer. Foi quando ele despertou. Eu não sou ovelha, traduzindo pra gente hoje. Eu não sou uma moeda, eu sou filho. Aí eu vou lhe perguntar, quem que se considera de verdade, não por popularidade aí fora, viu gente? Mas de verdade um filho e uma filha de Deus aqui? E o seu lugar é onde? Dentro da casa de quem? De Deus. Não é a casa física só aqui não. Mas é dentro da onde ele tem o propósito para você. Porque muitas pessoas estão escondendo profundamente e estão achando que o Senhor não sabe. Eles estão dizendo, ninguém nos vê. Ninguém sabe. Pessoal, ninguém precisa pegar o seu WhatsApp escondido para descobrir o erro que você faz. Deus já sabe. É uma coisa séria. Ninguém precisa saber o que você acorda de madrugada. Alguns acordam para orar, outros para pecar. Deus, ele vê, mas na cabeça do filho, tá tudo bem. Até se encontrar comendo ou desejando comer a comida dos porcos. Quando a gente fala comer a comida dos porcos, é um pouco pesado, né, pessoal? Porque naquele período que Jesus conta aos fariseus, que eram judeus, porco, vender a carne de porco é pecado. Produzir é pecado. Ter um ambiente onde se alimenta os porcos é ter um ambiente clandestino, aonde estavam sendo criados porcos que era ilegal a criação. Foi por isso que também os porcos receberam os demônios na província dos Gadarenos, porque era proibido. Então ele se viu, olha, só que ele era filho, dá para entender que ele não é nenhuma ovelha perdida? Ele era um filho pródigo. O que é pródigo? Desperdiçador. Alguns usam a expressão pródigo como perdido, não é não. Ele sabia onde ele estava, ele sabia quem ele era, e ele sabia que ele estava fora do propósito. Eu não estou pregando para ovelha hoje só, não estou pregando para moeda aqui não, estou pregando para filho e filha, certo, gente? Para ovelha eu prego na rua, para moeda eu prego dentro de casa, mas para filho eu prego na casa do Pai. E isso que é importante a gente entender. Que Deus ele não está falando com ovelha e nem com moedas. Ele está falando com filhos, com você. E ele está dizendo o que nessa passagem? Você sabe o seu propósito? O porquê você existe? Por que eu existo? Eu respiro. Por que eu respiro? Passou aí o Covid, eu estou vivo. Por quê? Propósito, irmão. O Covid já faz uns anos aí, né? Mas passou as dengue aí também. Tudo, passou tudo. E eu tô aqui. Pessoal, recentemente, teve um amigo da família, muito tempo que eu não vejo, há muito tempo, amigo da família assim dos pais, nem é meu não. E eu estive recentemente com a minha mãe, ela comentou, você lembra do fulano? Falei, lembro. E morreu. Falei, morreu? Morreu. Como? Pegou, levou uma picada da dengue, ficou hemorrágico, morreu. Falei, caramba, gente. Tudo bem, a gente sabe que é preocupante, mata mesmo, né? Mas ele estava bem. É rápido, né, gente? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que passou por muito mais coisa e está aqui. É muito mais coisa. Sabe por quê? Porque o seu propósito te manteve vivo. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um, você é filho. E esse filho, quando ele estava quase desejando comer a comida... Não, quase não, ele desejou, só não comeu, né, gente? A Bíblia fala que ele caiu em si e ele disse, eu vou voltar. Porque o pior, olha só, o pior empregado do meu pai come melhor do que eu estou comendo. Então eu vou chegar e dizer, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado. Ele sabia quem ele era, então. Porque ele disse, eu não sou digno de ser chamado seu, eu sou filho, eu sei quem eu sou. Eu não sou digno, mas se me permitires ser como um dos teus empregados, eu vou trabalhar só pela comida. Foi assim que ele achou que o pai o recebia. Sabe o que é o mais bonito da história? Que a gente conhece, né? Jesus dizendo aos fariseus, é para isso que eu vim, eu sei quem eu sou.
Eu vim para alcançar os pecadores, a casa de Israel, que está perdida e não sabe como se encontra. Não sabe se encontrar, não sabe para onde vai. Eu vim para aquelas que estão dentro e não sabem o valor que têm, estão tratados como lixo. Mas eu vim para vocês que são filhos e estão desperdiçando a possibilidade da casa do Pai, que é para eles. E ele estava dizendo, literalmente, para aqueles que estavam achando que estavam bem, mas estavam fugindo do seu propósito que leva à salvação, gente. Não dá para sair fora disso. E aí ele chegou e ele, com base na parábola do filho pródigo, o filho volta e a surpresa do filho foi qual? O pai estava como, pessoal? Deixa eu abrir aqui o termo, ficar mais bonito, né? De braços, porque ele é pai e você é filho. Sabe a grandeza disso? Sabe o que é o mais lindo disso tudo? O pai o recebeu e fez uma festa porque ele se arrependeu e um filho voltou para casa. Mas o filho não voltou só para casa, o filho voltou para o propósito. Porque o pai não quer só o filho em casa. Filho em casa há muito tempo até cansa. Ele quer o filho vivendo o propósito. Isso anima. Só que a gente tem que entender que isso é espiritual. Não estou falando do lado físico agora. Estou falando do que é espiritual, do que realmente a gente é de verdade. Então, essa é a diferença grande de 3 parábolas sendo contada para o mesmo grupo de pessoas. Eu vim para aqueles que não conhecem quem são. Eu vim para aqueles que estão dentro, mas não sabem o valor que possui. E eu vim para aqueles que estão desperdiçando, mas estão dispostos a voltar àquilo que eu projetei desde o começo. Então eu preciso que a gente entenda, nós todos precisamos entender que os filhos sabem o seu propósito. E eles estão dispostos a tudo a voltar para esse propósito. E quem está dentro do propósito não sair. E usufruir dele, porque querendo ou não, o filho tem acesso à mesa do pai, né, gente? Então você se está sofrendo, e você é filho, você está sofrendo porque não conhece a verdade. Porque se você conhecer, você para de sofrer. Se você é filho, está dentro da casa, mas se sente me perdoa a expressão, tá? Um lixo, não que você seja, mas você está se sentindo, então você precisa entender que só tem que descobrir, ou, claro, com todas as ajudas de quem que Deus colocar na sua vida, para tirar a sujeira e mostrar o valor que você possui. E por fim, se alguém é filho e está desperdiçando a riqueza do pai lá fora, você sabe que não é o caminho, o seu lugar é do lado de dentro. Tudo que é do pai, do lado de dentro, é seu. Mas só quem tem propósito entende isso, viu? Espero que desperte esse propósito diário na sua vida, e você conheça a verdade, que não fique só na teoria, porque é bonita a teoria, gente, é bonita mesmo, a gente gosta, mas a prática real de quem realmente você é. O filho sabe quem ele é e sabe onde ele deve estar. E aí você entende, nós entendemos, o quanto o diabo investe. E aí eu afirmo o que eu falei semana passada e tenho falado nos últimos cultos. O quanto ele investe, não contra a nossa vida, mas o quanto ele investe contra o propósito de Deus na nossa vida. Porque só investir contra a nossa vida, se tirar do propósito, é o foco. Um cristão fora do propósito, ele desvia tanta gente. Mas desvia tanta gente, mas dentro ele ganha tanta gente. Então eu preciso viver isso. Que o Senhor possa falar mais com todos e a gente vai se preparar para a Santa Ceia. Amém, gente?